Um salve para você que acompanha o nosso canal. É sempre um prazer, um grande privilégio receber você por aqui. Inclusive, eu quero agradecer a esse número que nós chegamos, não que a gente se preocupe efetivamente com números, mas nós chegamos a 12 mil inscritos. E eu quero convidar você, na verdade convocar você a fazer com que mais pessoas possam ter acesso ao nosso conteúdo. Não é uma mera questão quantitativa, claro que é legal a gente poder ver o número, ver a marca, ela é simbólica, mas o nosso grande objetivo com o canal, desde que ele foi criado alguns anos atrás, é fazer com que você seja provocado, seja desafiado, que você tenha acesso a algum tipo de conteúdo diferente daquele que é apresentado pelo senso comum, ou dar uma indicação, aquele empurrão para que você possa se descobrir como pensador ou pensadora, né? A capacidade que nós temos. Então eu quero agradecer por essa marca simbólica de 12 mil e quero convidar você a convidar outras pessoas para conhecer o nosso canal. Hoje você é o meu convidado, a minha convidada, para falar sobre um dos personagens que eu mais admiro na história da literatura, por que não dizer, na história do pensamento humano em todos os tempos. Vamos falar sobre Franz Kafka. Solta a vinheta. Franz Kafka nasceu em 3 de julho de 1883, na então República Tcheca. Foi um escritor de língua alemã e um autor de romances e contos reconhecido como um dos escritores mais influentes, mais geniais do século XX. Ele é conhecido pelo estilo de escrita e temas e padrões de alienação e brutalidade física e psicológica. Nas suas obras eram presentes conflitos entre pais e filhos, os seus personagens tinham missões aterrorizantes, como labirintos burocráticos, transformações místicas e um certo caráter que entrou para a história como o absurdismo do universo kafkiano. Em português, o autor que ficou conhecido por esse termo kafkiano, o qual remete a algo complicado, algo surreal, perturbador, como as situações em que os personagens se encontram em suas obras. Infelizmente, Kafka não publicou muitos livros, ele não terminou nenhum de seus romances, os considerados mais importantes e maiores, e ele queimou, destruiu cerca de 90% de sua obra, grande parte durante o período em que viveu em Berlim. As obras que foram publicadas, com exceção de algumas cartas escritas em tcheco, foram escritas em alemão, e o pouco que foi publicado em vida não chamou muita atenção do público. De família judaica de classe média, o autor tinha influência alemão e tcheco, mas ele considerava o alemão como a sua língua materna. Durante a infância viveu de modo solitário, por conta da dedicação dos seus pais ao negócio da família, um comércio de artigos e roupas de fantasia. Por conta disso, ele e seus irmãos foram criados por um grupo de governantes e serventes. Uma das coisas mais marcantes da trajetória de Kafka é que ele tinha uma relação muito difícil com o seu pai, que ficou evidente em Carta ao Pai, de 1952. Nessa obra, o autor queixava-se por ter sido afetado pela autoridade do pai e pela sua personalidade exigente. Ele também descreve a sua mãe como uma pessoa quieta e tímida. Na maioria de suas obras, a figura de seu pai teve uma influência significante em sua escrita. Certamente você já ouviu falar sobre obras como A Metamorfose, O Processo e Carta ao Meu Pai. A Metamorfose, inclusive, é uma das obras mais populares do Franz Kafka. É a história do Gregor Samsa. O Gregor, que num determinado dia, ele acorda e ele percebe que se transformou numa barata. E aí ele passa a conviver com todo um cenário de repúdio à sua condição de anomalia, de diferente daquilo que é considerado o padrão, daquilo que é considerado humano. E a sociedade, dentro de todas as suas convenções, ela passa a oprimir e colocar o Gregor numa condição extremamente difícil. Confesso que é um dos meus livros favoritos do Kafka, mas O Processo, em especial, é um livro que eu recomendo que você leia, que é o que traz a história do Joseph K, ou Joseph K, que é um indivíduo que vive numa espécie de pensão e que é surpreendido numa certa manhã com a presença de alguns oficiais que são aparentemente oficiais de justiça. Dali pra frente, o que a gente percebe na trajetória do Joseph? Que ele vai de departamento em departamento do Estado, de interrogatório em interrogatório, de setores em setores, tentando compreender o porquê que ele está sendo processado, quem está processando, qual o sentido daquele processo. Podemos dizer, para não mandar um spoiler maior sobre o livro,
podemos dizer que esse processo ele pode ser confundido com a própria vida. Nós, que não pedimos para nascer, simplesmente estamos aqui, nós somos surpreendidos com esse processo e a gente vai sendo interrogado e levado de lugar para lugar sem necessariamente ter uma certeza sobre qual o sentido desse processo, quem está processando a gente e o que foi que a gente fez para ser processado. Então, o Kafka, ele é uma das grandes mentes da história da literatura, um cara que traz uma condição de alienação, de um certo pessimismo, ele traz toda essa dramaticidade para os livros dele e é um autor que eu recomendo demais para todos os meus alunos conhecerem aí esse universo kafkiano. Kafka, inclusive, não teve o devido reconhecimento enquanto vida. As suas obras elas vão passar a ser conhecidas e famosas no mundo inteiro depois da morte dele. E elas vão passar a ser estudadas nas principais universidades do mundo por causa justamente dessa sua genialidade, da sua originalidade e da sua carga de dramaticidade. Filosoficamente falando, nós podemos associar a obra de Kafka ao existencialismo, que é justamente essa corrente filosófica importante que reflete sobre o sentido e o significado da existência humana, que analisa a condição humana. Então fica a minha recomendação para você conhecer Kafka, ler não só a Metamorfose para quem já leu, mas procurar o Castelo, procurar o Processo, que são obras muito importantes desse grande gênio da literatura. Quero ver você mais vezes aqui no canal, quero mais uma vez agradecer por essa marca que nós atingimos e estimular você a ativar as nossas notificações aqui, para que assim que um novo vídeo apareça, você já saiba e corra para cá, deixe teu comentário, deixe tua curtida e até a próxima.